Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas afins. Hoje vamos continuar a resolver mais um problema envolvendo massa variável. Vamos hoje analisar a dinâmica de uma corrente em queda, tá certo, pessoal? Na verdade, é o problema de uma corda, né, ou de uma corrente que está... ela passa através de um eixo, pode ser um prego, por exemplo, e vamos analisar o movimento, então, dessa corrente, tá? Através desse eixo. Essa aula eu vou me basear em um artigo do American Journal of Physics de 83, The Dynamics of a Falling Chain 2. Tá? Na verdade, são dois artigos, né? A gente vai começar analisando esse artigo 2 e na próxima videoaula a gente vai analisar o artigo 1, tá certo? Dado, né, que esse problema aqui ele é um pouco mais simples do ponto de vista matemático. Vamos então, pessoal, supor que eu tenho aqui um eixo, né? Então um prego, e eu tenho em torno desse eixo uma corrente ou uma corda, né? De densidade constante, tá certo? Homogênea, de densidade ρ e comprimento L, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu eixo X orientado para cima, que é a origem. Eu vou inicialmente supor que no instante t igual a zero, as duas extremidades estão, né, no mesmo nível, tá certo? Então eu tenho a metade esquerda da corrente e a metade direita, né? Eu vou marcar já aqui as posições dos centros de massa de cada uma das metades, tá bom? E se o comprimento é L, então aqui é L sobre 2, né? L sobre 2 esses comprimentos. Bom, no instante posterior, tá? T, o que acontece, pessoal? O que acontece, né? Vamos supor que alguém puxou aqui para baixo a extremidade direita dessa corrente. Então, no instante T, né, a extremidade direita dessa corrente, ela caiu de uma distância x, portanto, a extremidade esquerda, né, inferior esquerda, ela subiu de uma distância x, tá bom? Se moveu, né, de uma distância x. E aqui, então, vamos marcar aqui a posição do centro de massa, né? E esse comprimento aqui, agora, não é mais L sobre 2, é L menos 2 menos x, tá bom? Diminuiu x e aqui aumentou x, não é isso? Então, L sobre 2 mais x, tá bom? Muito bem. O que nós queremos fazer então, pessoal? Nós vamos fazer análise dinâmica dessa corrente. Vamos vamos achar a velocidade da corrente em função da posição e também obter a equação horária da posição, tá bom? Inicialmente eu vou utilizar aqui a conservação de energia, né, dado que o sistema é conservativo. Então, impondo a conservação de energia, a gente vai obter a velocidade dessa corrente, tá? Em função do tempo. E, consequentemente, a função horária da posição. Bom, a energia mecânica inicial da minha corrente é, inicialmente, né, puramente energia potencial gravitacional. Né, a corrente está em repouso em relação ao referencial, por exemplo, do suporte, né? E eu tenho que considerar, então, a energia potencial dos centros de massa das metades. Da metade direita, nós temos a massa, que é a densidade vezes o comprimento dessa metade, né? Que é, então, L sobre 2, tá ok, pessoal? Né? E vezes G, a aceleração da gravidade. Então, é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Ora, qual que é a altura do centro de massa aqui em relação à origem? É a metade, né, de L sobre 2, né? Ou seja, é 1/4 do comprimento dessa corrente. Mais a densidade da corrente vezes o comprimento da outra metade, que é L sobre 2, vezes G,
vezes a altura, né, do centro de massa em relação ao zero ali da escala, que é L sobre 4. Esses termos dão iguais, né? Então o E0 vai ficar ρ GL² sobre 8 mais ρ GL² sobre 8. Isso dá ρ GL² sobre 4. Está aí a expressão, então, da energia potencial gravitacional da corrente, tá bom? No instante de tempo posterior, então a corrente ganhou velocidade, né? Ela ganhou energia cinética e, portanto, a energia mecânica nesta situação é a energia cinética, metade da massa da corrente, que é ρ vezes L, multiplicada pela velocidade, derivada da posição no tempo, ao quadrado, mais, agora sim, as energias potenciais gravitacionais do centro de massa das metades, né? Então vamos pegar a energia potencial gravitacional do centro da metade esquerda. Então é a massa, que é a densidade, vezes o comprimento, tá bom, pessoal, dessa parte agora, que é L sobre 2 menos x, vezes g vezes a altura. Quem que é a altura do centro de massa nesse instante? É x, que é essa distância, mais esse pedaço aqui, pessoal. Esse pedaço é a metade desse. Tá ok? Se aqui é L sobre 2 menos x, a metade é L sobre 4, L sobre 4 menos x sobre 2, tá bom? Menos x sobre 2. E ainda tem que somar o x, né? Eu vou colocar aqui mais x, tá bom? E aí eu tenho que somar ainda a energia potencial gravitacional do centro de massa da metade, né? Da parte agora direita, tá bom? Que é a densidade vezes o comprimento. Cuidado que agora o comprimento é L sobre 2 mais x vezes g vezes a altura, pessoal. A altura, então, é essa distância aqui, tá bom? Descontado esse x, tudo bem? Então, é a metade, né, desse comprimento, L sobre 4 mais x sobre 2, menos x, tá ok? Muito bem, e agora eu vou então desenvolver esse termo aqui e vou impor a conservação de energia para determinar a velocidade, tá bom? Então vai ficar assim, e inicialmente vamos melhorar um pouco a cara dessa expressão, tá bom? Então aqui eu vou ficar com ρ vezes g, eu vou colocar em evidência ρg, que aparece em todos os termos, né? E aqui eu vou multiplicar então, pessoal, né, aplicar a distributiva, L sobre 2 vezes L sobre 4, L sobre 8, menos Lx sobre 4, mais Lx sobre 2. Agora, menos x, menos Lx sobre 4, mais x quadrado sobre 2, né, menos x quadrado. Agora aqui nós temos L sobre 2 vezes L sobre 4, L quadrado sobre 8, mais Lx sobre 4, menos Lx sobre 2. E aqui mais Lx sobre 4, mais Lx sobre 4, mais x quadrado sobre 2, e x vezes menos x quadrado. Bom, vocês vão observar aqui que uma série de termos vão cancelar, né? Então, por exemplo, nós temos, vamos lá, nós temos aqui, ó, menos Lx sobre 4, né? Com mais Lx sobre 4 cancela. Nós temos mais um menos Lx sobre 4 com mais Lx sobre 4. Tá ok? Lx sobre 2 menos Lx sobre 2 cancelou também. E nós vamos ficar então com L quadrado sobre 8 mais L quadrado sobre 8, são 2L quadrado sobre 8, né, que é L quadrado sobre 4. E aqui nós vamos ficar com x2 sobre 2 mais x2 sobre 2, x2, né? E aqui eu tenho menos x2 com menos x2, menos 2x2 com mais x2, que é a soma da menos x2. Então, ou seja, esse termo vai ficar metade de ρ vezes g, aliás, ρ vezes L,
dx dt ao quadrado mais ρ vezes g, que multiplica, então, L quadrado sobre 4 menos x quadrado. Tudo bem? Uma mera álgebra aí bastante tranquila, né? Muito bem. E agora, então, pessoal, impondo a conservação de energia, né? A energia mecânica inicial igual energia mecânica final, nós vamos ficar com o seguinte: ρ vezes g, L quadrado sobre 4. Isso é igual a metade da densidade vezes o comprimento, vezes a velocidade ao quadrado, mais densidade linear da aceleração da gravidade, L quadrado sobre 4 menos x quadrado. Observem que esse ρ é GL quadrado sobre 4, aparece aqui também, né? Então eles se cancelam, tá bom? Esse menos ρ g x quadrado eu jogo para o lado esquerdo, então ρ g x ao quadrado, isso é igual a 1/2 de ρ L dx dt ao quadrado. Posso cancelar então as densidades, né? E portanto, pessoal, a velocidade, né, dx dt, que é a minha velocidade, vai ser igual então a 2g sobre L vezes x quadrado. Já vou tirar a raiz quadrada, tá bom? Então, raiz de 2g sobre L vezes x. Está aí, tá bom? A expressão, né? Está aí a expressão da velocidade dessa corrente para qualquer posição arbitrária x, tá ok? Nós vamos depois reobter essa equação usando as leis de Newton, né? Análise dinâmica das forças, tá? A gente pode resolver essa equação, né, por separação de variáveis. Eu vou fazer isso aqui. E o resultado vai ser o seguinte. Vamos lá. Então, pessoal, vou continuar aqui. Então, eu tenho o meu dx sobre x, tá? Tô separando as variáveis. Isso é raiz de 2g sobre L vezes dt. Vamos integrar isso, né, ambos os lados. Isso aqui é constante. E a integral de dx sobre x é o logaritmo neperiano, né, de x. Isso é raiz de 2g sobre L vezes o tempo t. Tá bom? Eu esqueci de colocar aqui os limites de integração, tá? Vamos colocar aqui desde um x0 até um x e a integral no tempo de 0 até t, né? Então, na verdade, aqui fica ln de x menos ln de x0, que é o ln de x dividido por x0, né? E portanto, pessoal, tirando a função inversa do ln, que é a exponencial natural, né? Então, o meu x vai ser o meu x0, né, a posição inicial, vezes a exponencial da raiz de 2g sobre L vezes o tempo t, tá bom? Está aí a equação horária, né, uma expressão muito interessante, muito elegante, tá? Para calcular para vocês a posição dessa corda, dessa corrente, em função do tempo, tá? É uma relação, né, exponencial, tá certo? Muito bem, agora a gente vai reobter, tá, essa solução, só que agora, pessoal, analisando, fazendo análise da dinâmica, né? Vamos analisar as forças que atuam nessa corda, né, nessa corrente. Então, vamos lá. Agora a gente vai, então, analisar a dinâmica, né, as forças que atuam sobre essa corrente. Eu vou, então, desenhar aqui essas metades, tá bom? Tá aqui, né, as metades. Aqui, essas partes, na verdade, né, que são essas aqui. Aqui tem comprimento L sobre 2 menos x. E essa aqui tem um comprimento L sobre 2 mais x, né? Tá aqui o centro de massa. Aqui está o peso, tá bom? E aqui estão as forças de tração, né? As forças de tração nessa corda, tá? Então, essa parte aqui, ela sobe e essa aqui está
descendo, né, com uma velocidade v. Então, o que eu devo fazer é aplicar a segunda lei de Newton, né, força igual massa vezes aceleração, em cada uma dessas partes, pessoal. Então, vamos começar por essa aqui, né, a parte esquerda. A massa dela, tá, que é a sua densidade vezes o seu comprimento, L sobre 2 vezes x. A massa vezes a aceleração, derivada segunda da posição com respeito ao tempo duas vezes. Isso é igual à força aplicada, né, é T menos o peso dessa parte, que é a massa, que é ρ vezes L sobre 2 menos x vezes g, tá ok? E vou fazer a mesma coisa para a parte direita, né? A massa, que é a densidade vezes o seu comprimento, dessa parte, L sobre 2 mais x, vezes a derivada segunda da posição no tempo tomado duas vezes, que é a aceleração. Isso é igual, então, ao peso, nesse caso, né? Que agora essa parte está descendo, então é o peso menos a tração. O peso é a massa vezes a gravidade, né? A massa é ρ vezes L sobre 2 mais x vezes g menos t. Então nós temos aí, pessoal, um sisteminha de duas equações, tá? Diferenciais acopladas. E aí o que eu faço? Eu somo, né? Eu somo essas duas equações e aí somando eu consigo eliminar quem? Eu consigo eliminar a tração, tá? E aí eu obtenho então a expressão, né, da derivada segunda da posição no tempo duas vezes, tá bom? Olha só, então se eu somar, né, essas duas equações, eu tenho um ρx e aqui um menos ρx, que vai cancelar. Então aqui vai sobrar, né, um ρ vezes L, d2x dt2, tá bom? Exatamente esse termo. Então ρL d2x dt2. E aqui do lado direito, t vai cancelar. Eu tenho aqui um menos ρL sobre 2, mais um ρL sobre 2, g, né? Que cancela. Então vai sobrar o ρxg mais o ρxg, ou seja, 2ρ, né? 2ρg vezes x, tá bom? Posso cancelar os ρs, né? Passo o L dividindo e olha que interessante, eu chego na derivada segunda da posição com respeito ao tempo duas vezes. Isso isso é igual a 2g sobre L vezes x, tá bom, pessoal? Eu já tinha apagado, né, a expressão aqui anterior, tá? Mas isso aqui então seria a equação diferencial, né, ordinária de segunda ordem, homogênea, tá bom? Linear para a posição, tá legal? Como que a gente resolve essa equação? E a gente prova que é exatamente essa solução, né? Nesse caso aqui é uma equação de segunda ordem, então eu preciso achar a equação característica, né, dessa equação, que é esta, né, que aqui está, tá legal? Eu passo esse termo para cá, né, igual a zero, e a equação característica é lambda ao quadrado menos esse termo, né, 2g sobre L, igual a zero. Então quer dizer que o meu lambda aqui, ele pode ser mais ou menos a raiz de 2g sobre L, tá certo? E, portanto, pessoal, a solução dessa equação, né, diferencial de segunda ordem é uma combinação linear das exponenciais. Raiz de 2g sobre L vezes o tempo t, mais b exponencial de menos raiz 2g sobre L vezes t, tá bom? Como que eu determino, né, as constantes A e B? Elas são facilmente determinadas através, né, por meio das condições iniciais do meu problema, tá bom? Eu não gostaria de apagar isso aqui. Eu vou fazer um resuminho aqui no canto, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, a energia inicial, a gente vai precisar disso aqui mais
para frente, ρgl² sobre 4. E aqui a equação que a gente achou, né? Está aí também. Para a gente confirmar, né, que é o que a gente vai obter a partir daqui. Bom, pessoal, quais são as condições iniciais aí do meu problema, né? Em t igual a 0, x era igual a 0, tá bom? Ambas as extremidades estavam aqui na origem. E v era uma velocidade inicial. A gente vai supor que é igual a uma velocidade aí inicial, tá bom? V0, né? Muito bem. Então, pessoal, olha só. Vamos substituir t igual a 0 nessa equação. Então, ela vai me dar a mais b igual a x igual a 0 não, né? X igual a 0 não, na verdade. A gente vai colocar, pessoal, na verdade... deixa eu me ver aqui. Não, x é x0, tá bom? A gente não vai colocar aqui a condição inicial x igual a 0, tá? X igual a x0. Tá legal? E portanto, então, a mais b é igual a x0, né? E quem que é v? A gente vai precisar derivar essa equação. Então, v é a... Eu vou chamar, pessoal, essa raiz de 2g sobre L de R, tá certo? Isso aqui eu vou chamar de R. Só para facilitar aqui. Então vai ficar A vezes R exponencial de R vezes T menos B vezes R exponencial de menos R vezes T. Só para facilitar. Então em T igual a 0, essas exponenciais vão a 1, né? São iguais a 1. Então vai ficar V0 igual a R vezes A menos B. Quer dizer que A menos B é V0 dividido por R, tá bom? Onde R é raiz de 2G sobre L. Tá bom? Bom, e esse V0, né, pessoal? Quem que é esse V0? Esse V0 Esse V0... Ele tem que vir, né, de algum lugar. Ele é exatamente o quê? O R, que é da raiz de 2G sobre L, vezes o x0. Lembrem que V era a raiz, né, de 2G sobre L vezes x. Então, V0, raiz de 2G sobre L vezes x0. Eu preciso dessa informação, porque senão eu não consigo determinar o valor, né, das constantes A e B. Tá legal? Muito bem. Então, A menos B igual a x0, né? Já que R é esse termo aqui. A hora que eu divido, fica A menos B igual a x0. Então, A mais B igual a x0, A menos B é x0. Quer dizer que o B é 0, tá? A gente vai, então, impor que o B é 0 e, portanto, o A ele vai ser o próprio x0, né? E aí, portanto, você tem novamente a equação x igual a A, que é x0, exponencial da raiz quadrada de 2G sobre L vezes o tempo t, tá bom, pessoal? Então tá aí, comprovamos novamente, agora pelas análises das forças, né, dinâmica, das leis de Newton, que a equação horária da posição dessa corrente, né, da extremidade aqui inferior da parte esquerda, obedece esta equação, tá legal? Muito bem. Agora, o que a gente quer fazer, pessoal? Vamos analisar o seguinte, vamos analisar a força que esse pino, né, que esse prego exerce sobre essa corrente, tá? Essa análise dessa força é interessante e é importante. Por quê? Porque sabendo a expressão dessa força, nós podemos saber a posição para a qual a corrente abandona esse pino. A partir de um certo tempo, essa corrente adquire uma velocidade tal que ela perde o contato com esse pino, com esse prego, né? E a gente quer determinar
essa posição, tá legal? Muito bem, eu vou então colocar aqui, pessoal, novamente fazer um desenho, tá? Grosso modo. Então tá aqui a força F exercida, né, sobre a corrente. Eu vou desenhar só um pedaço aqui, um elemento, né, de massa dessa corrente, tá bom? Vou colocar aqui as tensões, né, as forças de tração. Esse pedaço está subindo com uma velocidade v, no mesmo instante esse pedaço está descendo com a mesma velocidade v, tá certo? Eu vou pegar, pessoal, aqui um elemento, né, de massa, de comprimento dx, tá bom? Dessa corrente, é um elemento de massa dm, né, dessa corrente. E olha só que interessante, né? No instante de tempo aí infinitesimal, esse elemento de massa, ele muda o seu momento, né? Antes o momento dele é igual, né, a massa que é ρ vezes o seu comprimento dx vezes a sua velocidade, e depois o momento é ρ vezes dx, né, que é a massa desse mesmo elemento, vezes menos v, porque como o nosso eixo está orientado para cima, né, aqui é v positivo, aqui é v negativo. Então, num tempo infinitesimal, o momento, pessoal, ele muda. Há uma troca de momento linear, de quantidade de movimento. Isso é uma força, tá? Isso é a força, né? Uma força que faz. E nós queremos determinar essa força, né? Quem que é a variação infinitesimal de momento? Né? Esse termo menos esse. Isso dá menos 2 vezes ρ dx vezes v, tá bom? E se eu dividir isso aí pelo tempo infinitesimal dt, isso é a força, tá legal? Isso dá menos 2ρ vezes v dx dt. Dx dt é a velocidade, né? Desse elemento. Então isso aqui dá menos 2ρ v ao quadrado, tá certo? Muito bem, essa é a variação de momento, né? E pela segunda lei de Newton, né, a força resultante, pessoal, quem que é a força resultante aí? É F, tá? A força que o prego, né, o pino exerce sobre a corrente para cima, menos 2t, e isso é igual, então, a dp dt, a variação de momento, que é menos 2ρ v ao quadrado, tá legal? Bom, então, para a gente determinar essa força, nós precisamos conhecer quem? Nós precisamos conhecer a tração, né? A tração ou a tensão nessa corrente. E para determinar essa tração, a gente vai ter que voltar lá nas equações, né, dinâmicas, tá? Quando aplicamos as leis de Newton, para obter essa tração. Eu vou repetir, pessoal, aquelas equações. Vamos lá, a massa, né? Dessa parte aqui, então vai ficar ρ L sobre 2 menos x vezes a aceleração. Isso é igual a t menos o peso, né? O peso dessa porção, massa vezes a aceleração gravitacional. E para a outra parte vai ficar a massa vezes a aceleração. É o peso, né, dessa outra parte, que é ρ L sobre 2 mais x vezes g menos t. Antes nós somamos as equações, legal? Para achar o d2x e dt2. Agora a gente vai subtrair essas equações, porque o meu objetivo é determinar o t, tá legal? Bom, quando eu subtrair essas duas equações, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa menos essa, esse ρL sobre 2 vai cancelar, tá? Aqui eu vou ficar com menos 2 ρx, né? d2x dt2. Então, menos 2 ρx d2x dt2. E aqui eu vou ficar... a hora que eu subtraio, então, isso, pessoal, aqui eu vou ficar com um mais ρxg menos ρxg, vai cancelar. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o menos ρL sobre 2g menos ρL sobre 2g.
ou seja, menos Rho LG, menos 2T, tá legal? Porque esse termo, perdão, aqui é mais 2T, né? Porque daí menos com menos fica mais 2T. Legal? Deixa-me ver se eu não perdi nenhum sinal aqui, pessoal. 2T. Não, tá certo. É isso mesmo. Tá bom? Então, o meu 2T, que eu vou substituir aqui, ele é, né, Rho LG menos 2 Rho X D2X DT2, tá legal? Então, usando esta expressão, eu vou determinar, então, a força F. A força F, então, é igual, passando esse 2T para cá, fica 2T, que é igual a Rho LG, né, densidade vezes o comprimento vezes G, menos 2 vezes a densidade da corrente vezes o seu comprimento X, D2X dt2, que é a aceleração, tá bom? Isso é o 2T. E agora, menos 2 Rho, Rho V ao quadrado. Tá legal, pessoal? Ora, mas quem que é D2X dt2, né? D2X dt2, isso não é estranho, nós já escrevemos isso. O D2X dt2, ele, né, era a equação que a gente tinha escrito aqui, né, que, aliás, eu já apaguei também. Vamos deixar ela aqui. Vamos deixar a equação de movimento que nós vamos precisar dela, né? Então, a gente tinha escrito que D2X dt2, isso é raiz de 2G sobre L vezes... raiz não, né, pessoal? É só 2G sobre L, tá? 2G sobre L vezes X. Legal. Então, eu vou substituir, né, esse D2X dt2 por 2G sobre L vezes X e deixar tudo em função de X, né? Essa força. Então, F vai ser igual a Rho LG menos 2 vezes Rho vezes X, 2G sobre L vezes X, menos 2 Rho. E aí, quem quer ver, pessoal? V, né, era a nossa velocidade, que eu também tinha escrito aqui e eu apaguei, né? Dx dt era a raiz de 2G sobre L vezes X, né? Então, ao quadrado, isso dá... aliás, eu estou fazendo aqui, né? Menos 2 Rho V ao quadrado. Quem quer V? Então, V quadrado. Então, 2G sobre L, X ao quadrado, tá bom? Então, essa equação é esta equação aqui. Então, F, pessoal, vai ser igual ao quê, né? Nós temos aqui um menos 4 Rho G x quadrado sobre L e aqui menos 4 Rho G x quadrado sobre L, né? Então, a gente vai ter um menos 8, né? E é exatamente esse o termo que é obtido. Então, é Rho LG menos 8 Rho G x quadrado sobre L, tá certo? Esta aqui, pessoal, é a expressão da força, né? Que nós determinamos, né? Que nós determinamos a força exercida sobre a corrente para qualquer posição X aqui da extremidade inferior, né? Da corrente, tá bom? Muito interessante esse resultado. E agora nós podemos, a partir desse resultado, determinar, né? Descobrir para qual posição X nós temos a corrente ou a corda abandonando esse apoio, né? Esse eixo. Então, quando F igual a 0, para qual posição será isso acontece? 8 Rho G x2 sobre L tem que ser igual a Rho L vezes G, né? Rho G cancela, L quadrado, então X
x² é L² sobre 8, né? Então, x é a raiz de L² sobre 8, ou seja, é L sobre raiz de 8. Raiz de 8, nós podemos, né, escrever como 2 raiz de 2, tá bom? Está aí, então, a posição x em função do comprimento dessa corrente para o qual ela perde contato, né, com o eixo. L sobre 2 raiz de 2. Tá bom, pessoal? Resultado bastante interessante. E agora, para a gente encerrar, a gente só vai analisar, tá, a primeira etapa, né, o final da primeira etapa e o início da segunda. Tem outras etapas que vai acontecer, a gente não vai analisar isso aí, que é o seguinte, pessoal. Para essa posição x aqui, então para o qual, em que instante de tempo a gente quer saber, essa corrente então perde o contato com esse eixo. Então a posição nós já descobrimos. Como eu tenho a equação horária, né, da posição, substituindo x por L sobre 2 raiz de 2 aqui, eu consigo descobrir esse instante de tempo, tá? Para o qual isso acontece. Então a gente vai descobrir esse instante de tempo e também a velocidade, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Eu vou substituir então x por L sobre 2 na equação L sobre 2 raiz de 2, aliás, né? Na equação horária da posição, x0 exponencial da raiz de 2g sobre L vezes t. Aplicando o logaritmo natural, né, ambos os lados. Bom, antes dividindo aqui por x0, tá bom? Eu vou ter o seguinte, então, eu vou ter o meu t, né? Esse termo está multiplicando, vai passar dividindo. Então, raiz de L sobre 2g, tá? Logaritmo natural de L sobre 2 raiz de 2 vezes x0, tá bom, pessoal? Esse aqui é um instante de tempo, então, para o qual, né, que demora para essa corrente abandonar, tá certo? Perder contato com esse eixo. Ela ainda está, né, tem uma parte aqui subindo, tá bom? Não toda ela já passou para o outro lado, mas a partir desse instante ela já perde o contato, né, com esse pino, tá bom? E não tem mais força atuando sobre essa corrente. Também podemos, pessoal, descobrir a velocidade, né? A velocidade. Lembrem que a velocidade nós escrevemos como raiz de 2g sobre L vezes x, né? Tiramos isso por conservação de energia. Para essa posição aqui, L sobre 2 raiz de 2, nós vamos ter o seguinte. Essa raiz de 2 cancela com essa raiz de 2. Esse L entra na raiz como L², cancela o L de baixo, fica L ainda. E aí eu vou ficar então com raiz de G vezes L sobre 2, tá? Tá aí também a expressão da velocidade dessa corrente, né? Na posição para a qual a corrente perde contato com o eixo. Tá legal, pessoal? Vamos determinar a posição do centro de massa, tá? Como um todo. Eu estou substituindo aqui a corrente como um todo por duas partículas, né? Correspondendo aos centros de massa das partes esquerda e direita, não é isso? Então eu posso achar o centro de massa, a posição do centro de massa como um todo dessa corrente, tá? Muito simples fazer isso, né? Deixa eu só anotar aqui esse resultado que nós achamos, né? F igual a 0. Posição do centro de massa, pessoal, da corrente, né? Então vamos lá, é a massa, vamos pegar essa figura que está melhor, né? A massa é ρ vezes L sobre 2 menos x, vezes a sua posição, né? Que é, em relação à origem, que é x mais L sobre 4 menos x sobre 2, não é isso? E aí depois, né, da outra parte, que está aqui, mais ρ, que é a massa, né,
L sobre 2 mais x vezes essa distância aqui, né, que é a metade dessa distância, que é L sobre 2 mais x, menos x. Então, L sobre 4 mais x sobre 2 menos x. E a posição do centro de massa, então, é essa soma, né, das massas vezes as posições dividida pela massa total. A massa total é a massa da corrente, que é a sua densidade linear de massa vezes o seu comprimento L. Tá legal? Bom, pessoal, esse produto aqui, né, nós já fizemos, tá? E infelizmente eu tive que apagar. Aí dividindo por ρ vezes L, eu já vou apresentar aqui para vocês o resultado, porque eu não vou fazer novamente, senão a gente vai perder muito tempo. L sobre 4 menos x quadrado sobre L. Tá legal? Muito bem. Agora, tendo então a posição do centro de massa em função da posição x, né, da extremidade inferior da corrente, eu consigo achar qual é a posição do centro de massa da corrente na posição para a qual, no final da primeira etapa, que eu chamo quando a corrente perde o contato, né, com o eixo, que é na posição x igual a L sobre 2. Então eu vou substituir aqui na posição do centro de massa o meu x, que é L sobre 2, tá? E obter essa expressão. Bom, L quadrado sobre 2 raiz de 2 ao quadrado é 8, né? Então isso aqui vai ficar 8L. Então aqui fica um L sobre 8. L quadrado menos L sobre 4, melhor dizendo, menos L sobre 8, dá 1/8 de L, tá? Então, quando a corrente ela perde o contato com o eixo, com esse prego aqui, o centro de massa, tá, da corrente, ela está a 1/8 do comprimento total dessa corrente. Tá legal, pessoal? Muito interessante esse resultado. E a gente também pode achar a velocidade, né? A velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa, então vamos lá. É a massa vezes a velocidade, então vai ficar dessa primeira parte, né? Então é ρ vezes L sobre 2 menos x, isso que é a massa vezes a velocidade v, mais a massa dessa outra parte, que é ρ L sobre 2 mais x, vezes menos v, cuidado que agora essa parte está descendo, com velocidade menos v, essa aqui está subindo com velocidade v. Dividido pela massa total, que é a massa total é ρ vezes L, né? Massa da corrente. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, nós observem que vai sobreviver apenas o ρL sobre 2V menos ρL sobre 2V, vai cancelar. Então, vai ficar um menos, tá? Eu vou fazer aqui. Já cancelando também esse ρ, tá certo? Vai ficar, então, menos 2ρ. O L vai cancelar, tá certo? Vai ficar menos 2ρV, né? Menos 2ρ xv sobre L, né? 2ρ xv sobre L, tá certo? Não, 2ρ não, né? O ρ cancelou, então só vai ficar menos 2xv sobre L, tá certo? Agora sim. Muito bem, e aí nós podemos, pessoal, descobrir, né, a velocidade do centro de massa para essa posição x aqui, que é L sobre 2 raiz de 2. Fazendo isso, vocês vão constatar, né, vocês vão calcular a velocidade, né, e isso vai dar, então, menos 2x2 sobre L raiz de 2g sobre L, tá certo? Muito bem.
Ok, então pessoal, vocês têm aí, né, todos os ingredientes para tratar, né, do restante do problema, tá? Vamos parar por aqui, porque já é o suficiente, né? Nós já fizemos quase toda a análise, tá? Restaria só, a partir desse instante daí, então a corrente ela entraria em queda livre, né? E aí a gente poderia até analisar depois o movimento de queda livre dessa corrente, tá? Mas vamos parar por aqui, tá certo? E aí, né, para você achar, né, a posição e a velocidade, basta aí achar, né, usar as equações, tanto da posição quanto da velocidade, né, para essa corrente. Vamos só escrevê-las aqui, essas expressões. Eu vou escrever aqui, né, a velocidade do centro de massa em função do tempo, né? Então seria a velocidade inicial, né, que seria esse menos 1 sobre 2 raiz de GL sobre 2, mais a aceleração, que é menos G, né, já que o eixo está para cima, vezes o tempo t, e a posição do centro de massa é a posição inicial, né, quando a corrente perdeu o contato. A partir desse instante que ela está sujeita à aceleração de queda livre, né, que é L sobre 8, mais a velocidade inicial, então que é menos meio raiz de GL sobre 2, vezes o tempo t, mais meio da aceleração, só que é menos g, né, vezes t ao quadrado, tá bom? E aí vocês encerram então a análise, né, encerramos a análise de mais um problema interessante de massa variável, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, sugestões, comentários, vocês podem escrever na seção de comentários abaixo e espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado!